Estamos ao vivo, live 7. Uma live para clarear, assim, ó, clarear o horizonte, ajudar a gente a entender UX, UI, produto, que isso aqui. Especialmente porque foi uma confusão viva. É uma confusão viva, eu acho, na nossa indústria. O que é UX? O que é UI? O que é Product Design? O que é design de interação? O que é arquitetura de informações? O que são esses cargos, esses títulos que a gente vai dando para as pessoas, né? Então eu acho que, pô, não tem como começar essa live aqui sem trazer a famigerada imagem de o que é da diferença de UX e UI, que obviamente é essa aqui, ó, a imagem famosa. Ah, não, tenho que trazer a imagem certa. Trazer a imagem certa. Achei. Uh, achei. Vamos lá. Vamos começar a falar da. Essa live é sobre essa imagem aqui, ó. UI, UX. Ketchup ruim de botar, ketchup bom de botar. Um é UI e o outro é UX. Esse é o fim da live, pessoal. Sejam bem-vindos. Se é bom é UI, é UX. Se é ruim é UI. É isso? Isso quer dizer a diferença de UI e UX? Não, vamos voltar, tá? Vamos voltar. Vamos voltar tudo que dá pra voltar, tá? Primeira coisa importante. A gente botar aqui, cravar umas bandeirinhas. A gente vai cravando as bandeirinhas e depois a gente vai olhando pra trás e ver, tá, se é aquela bandeirinha, tá, tô no lugar certo, tô no lugar certo. Então é assim que a gente vai tentar aprender, tá? Existe uma separação dessa discussão da live hoje. O que é UI, UX, Design e o que é... Tem uma separação. A primeira separação é, será que a gente está falando de disciplinas do conhecimento? A gente está falando de como a gente pensa as coisas? Ou será que a gente está falando como a gente trabalha as coisas? Tá? Vou dar um exemplo mais fora da caixa para a gente pensar um pouquinho primeiro, tá? Então vamos pensar que dá para pensar a disciplina das coisas, como por exemplo a engenharia civil. Engenharia civil. Engenharia civil tem todas as questões de estudar as estruturas e como tu constrói para os bagulho não cair, entendeu? Então na engenharia civil tem todo esse estudo da engenharia civil. É engenharia civil e tu tem um profissional que o nome é engenheiro civil. Olha a sorte que eles têm, né? Eles conseguem ter uma área que o nome do profissional é o nome é o engenheiro civil. E quanta gente fica nessa aí, né? É o designer, mas é o piriri designer, ele é o designer do piriri. E isso acontece na engenharia civil também, de certa forma. A natureza do trabalho do pedreiro não é, de certa forma, uma natureza parecida da edificação do engenheiro civil? Ou não tangencia essas coisas um pouco? Sim. O engenheiro civil tem que entender, pelo menos conceitualmente, a lógica de tu botar um tijolo em cima do outro. O pedreiro vai ter que saber como botar um em cima do outro, e o mestre de obras vai ter que saber fazer outras coisas. Eu não sei porque eu nunca fiz obra, tá? Então eu não sei bem como é que é o time, eu não sei qual é o time da obra, mas eu sei que tem esses players, essa galera tá ali, entendeu? E tem uma separação aí. A gente tem claramente uma separação de o estudo de uma disciplina e como que essas disciplinas interagem, e do outro lado tem os títulos que a gente dá para os profissionais. E a gente vai resolver os dois assuntos hoje. Eu só queria dizer que tem dois, tá? Tem dois. Tem os profissionais da área, tem os títulos e tem as disciplinas que envolvem isso aí. Só aqui a gente já consegue fazer uma separação muito mais clara do que o ketchup e o ketchup, entendeu? A gente consegue separar muito melhor do que os dois ketchups. Essa imagem aqui, originalmente, tá? Originalmente, o que essa imagem aqui tá querendo dizer pra gente? Originalmente, tá? Quando esse meme nasceu mais ou menos assim, ó. Ele tá querendo te dizer o seguinte: UI é essa coisa que cria as coisas bonitas, né? UI, a gente vem, acho que de User Interface, né? A interface que o usuário interage. Então, ela está querendo dizer que quem faz só a interface só faz para ser bonita e aí vira uma interface bonita. Mas quem faz UX, quem faz o design da User Experience, quem faz o design da UX, tá? Não faz as coisas para ser bonita. Opa, não precisava ter ligado agora. Desculpa, gente.
Agora assim, não faz as coisas pra ser bonita, faz as coisas pra ser bom de usar. É isso que essa imagem, essa piada aqui tá tentando fazer, essa piada aqui, tá? Vamos rir da piada deles, pessoal. Porque é isso, né? UI é pra deixar as coisas bonitas e o X é pra ser bom de usar. Foi aí que essa piada nasceu. Mas o porquê? Por quê, né? Por causa que a gente pode pegar essas duas áreas do conhecimento. Vamos primeiro falar sobre a área do conhecimento, sobre esse conjunto de conhecimentos que a gente empacota, conhecimentos e jeitos de analisar os problemas e lentes que a gente usa para pensar as coisas, modelos mentais e metodologias e técnicas, esse pacotinho, tá? Existe o pacotinho de UI, que é o que te leva a criar uma interface, tá? Então é o que cria a User Interface. Ah, pode crer. Então é esse pacotinho de conhecimentos aí que cria uma User Interface. E tem o outro pacotinho, UX, que ele também cria User Interface, aí é foda, né? Aí começou a dar ruim, aí começou a dar ruim. Porque qual é a diferença de UX? Então, nessa época aqui, nessa discussão aqui, até o que está acontecendo, na minha opinião, está se misturando o que é UI e UX em relação a conhecimento e cargo. Aqui são normalmente UX designers querendo dizer que eles fazem as coisas legais, enquanto UI designers só fazem as coisas bonitas. Eu sei que é um shade, eu sei que é um shade, eu sei que é um shade. Reconheço um shade quando eu vejo um shade. Isso aqui é só shade, tá? Então vamos quebrar esses shades aqui em, em, em bandeirinhas, tá? Vamos cravar essas bandeirinhas. Já cravamos duas diferentes, né? A gente vai conversar de um lado com o que é esse pacotinho de conhecimentos e do outro lado o que são os cargos que as pessoas exercem numa fábrica, né? Numa fábrica, no caso de interface, numa fábrica de produto, num processo de trabalho, tá? Então vamos separar eles. É bem importante separar. A primeira separação, eu queria fazer essa separação do lado do conhecimento. Eu acho que é importante primeiro a gente separar esses pacotinhos que a gente tem do lado do conhecimento e ele vai ajudar a gente a entender por que o mercado se manifestou daquele jeito, cresceu do jeito que ele cresceu, tá? Então eu não vou trazer aqui história do design, eu não vou trazer aqui, nossa, como que a gente chegou no ponto que a gente chegou, mas mais ou menos aconteceu mais ou menos, tá? Mais ou menos, meio por cima. A lógica é a seguinte, a gente tinha lá o design, sei lá, gráfico, né, o design das coisas impressas, das coisas físicas, de como é um pôster, de como é um livro para tu ler o livro, e também o design das coisas físicas, como fazer um controle remoto, né? Inclusive aqui já nasce um probleminha quando a gente fala de conhecimentos e cargos, onde existe uma área do conhecimento do design que a gente chama de design de produto, que é o product design, não é, normalmente tem a ver com produtos físicos, então é o design de produto, né? Então é fogo, não é brabo, é brabo mesmo. É uma discussão meio misturada, eu tô aqui pra hoje, pra devagarinho, tá? Devagarinho. Então não vai embora dessa live. Vou precisar da tua paciência e a gente desemaranhar isso aí, pra tu hoje ir dormir sem te importar mais com isso. Essa é a moral, essa é a moral. A moral é não se importar muito com isso, tá? A gente vai chegar lá. Então tem as áreas do conhecimento, as áreas do conhecimento que veio lá do design gráfico e foi crescendo, e tem o design de produto, e tem o design das coisas, piriri. Só que veio o digital. Veio essa relação que a gente tem homem-máquina, interface do computador, o computador e a pessoa, né? Começou a crescer isso daí. E quando começou a crescer, a gente começou a ver que as coisas não são tão óbvias no digital quanto a gente queria que fosse. Muitas das vezes a gente começou a ter que desenvolver um vocabulário de como a gente se refere a fazer as coisas, muitas vezes para poder comunicar melhor elas no digital. Então, muitos livros de design começaram a nascer em nome de explicar melhor essa interface entre, quer dizer, essa relação entre os humanos e as coisas digitais, tá? Começou a nascer muito de estudo em relação a isso aí. E de certa forma, é isso que a gente venha hoje a chamar de UX. Quando a gente está tratando no conhecimento, na área de conhecimento, nos cargos. Vamos falar de cargo depois. Eu vou pegar um projeto com vocês, a gente vai fatiar o projeto nos cargos. Então não vai ficar dúvida mais ninguém.
Todo mundo vai sair daqui entendendo os cargos, tá? Mas vamos pensar nas áreas de conhecimento, que aí a gente leva para lá depois que a gente conversou aqui. Esse estudo de como conduzir uma experiência de um usuário digital, né? Dá para dizer que nasce aí, né? Mas dá pra dizer que a gente cria aí esse UX, esse UX design, esse design da user experience. Nasce aí esse jeito da gente se referir ao design das interfaces digitais. Beleza, então. Uma aguinha. Com isso, com o design dessas user interfaces, com essa experiência de usar produtos digitais, não é só com a user interface, tá? Mas com a experiência de usar produtos digitais, que nasce um estudo de, por exemplo, onde que se encaixa tal coisa na vida da pessoa quando ela está abrindo um aplicativo? Que momento mandar uma notificação para poder saber o que essa pessoa, para ela receber um aviso para abrir o meu aplicativo? Perfeito. Aí nasce muito estudo de como experiências digitais se manifestam, só que às vezes elas se manifestam através de interfaces. Através de interface, que eu quero dizer com interface? Com uma coisa que está entre tu e o computador para vocês se comunicarem. Quando eu aperto aqui, ó, Ketchup UX UI, eu tô dizendo pro computador, ô meu mano, ô meu bruxo, me mostra aquele outro bagulhinho, e ele vai lá e me mostra aquele outro bagulhinho. Coisas que os computadores nem sempre tiveram, eles não tinham essa interface, tá? E esse problema de como criar interfaces que as pessoas entendem como usar é completamente inseparável do conhecimento de experiência de uso, não é? É inseparável. A experiência de uso se manifesta nos ambientes digitais através de interface. É a interface que vai manifestar na maioria das vezes. Olha só, tem botões, eu entendo que esse botão com X vai fechar a minha guia, porque a gente já criou um vocabulário de que X no canto fecha as coisas. Olha só como tem esse X e como aqui esse X também aparece de novo. As experiências se manifestam através das interfaces. E isso aqui existe um grande sombreamento quando a gente fala sobre estudar essas áreas. Existe um grande sombreamento entre UX e UI, onde eles estão fazendo a mesma coisa, só que diferente, tá? Então, normalmente, como que a gente escolhe separar por aqui, tá? A gente escolhe separar da UI, eu diria até, Pedrão, regra, tá? Esse é o motivo dessa live hoje mesmo. Mas é regra, pra vocês não ficarem regra errada depois também, tá? Então é por isso. Vamos cagar a regra mesmo. Vamos tirar esse peso do que esses cargos significam, o que esses nomes significam. Mas eu não tô falando isso aqui agora. Agora é um pouco da minha opinião também, tá? Mas a gente meio que escolhe separar UI de UX porque existe muita coisa pra fazer dos dois. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Olha só, coisa pra fazer, né? Olha como eu já comecei a trazer a discussão pra cá, né? Aqui é o lado da discussão dos cargos. Aqui é o cargo do conhecimento. No conhecimento, o sombreamento de design é tão grande que dá pra concluir, na minha opinião, que UX design, UI design, product design e tudo design whatever, design de interação, sei lá, é design, né? Tudo é design ainda. É como que a relação entre os projetos e as pessoas se manifestam, é sobre criar produto, é tudo design. O sombreamento é infinito aqui. Existe muito de UI design, muito de UX design, muito de design de products físicos mesmo. Mostrei meu mouse, mas não deu pra ver. Aqui no meio é tudo meio parecido. Não tem uma grande diferença entre o que está acontecendo aqui no estudo? No estudo é meio parecido. Existem alguns aspectos do estudo que vão se manifestar normalmente de forma mais visual, mais tátil, mais tangível, e isso tende a ir na direção de uma pessoa que vai fazer interfaces,
mas às vezes também fica num âmbito um pouco mais conceitual, de pesquisa até, onde tu tem que manifestar os aspectos dessa pesquisa de um jeito intangível, né? Então, existe um trabalho muito grande de UX, vamos trazer para cá, de UX designers, de fazer uma certa pesquisa de como que a interface vai ter que ser. É um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo de como aqui tem um sombreamento de conhecimentos, onde um Uber designer, tá? Um super designer, um designer mais designer do que nós designers, tá? Teria, que é todo de conhecimento de design, tu tem um grande sombreamento, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tu não vai perder muito estudando outros aspectos de design se tu quer te especializar para ser um desses tipos de designers aqui na fábrica. Na fábrica. Tem a ver com a fábrica. Porque aqui tem um grande sombreamento. Então, eu vou cravar uma bandeira de bosta aqui, tá? É uma bandeira de que, no lado do conhecimento, as separações são muito abstratas. Porque quando a gente está pensando design, tudo é meio design. Não é muito diferente pensar como alguém usa uma faca de como alguém usa. É bem diferente, né? Como alguém usa uma faca de como alguém usa um site. Tu vai ter que te preocupar com o ambiente que essa pessoa tá, com o contexto dela, o que ela tá tentando fazer, que objetivo que ela quer cumprir, que passos que ela vai dar para cumprir aquele objetivo, que linguagem tu tem para te comunicar com ela. Tu tem uma linguagem de que seres humanos já abstraíram que coisas são pegáveis quando elas têm um certo formato. Então a gente tem que explorar esse formato. No computador também, a gente aprendeu que botões têm certos formatos e tudo meio que no âmbito do conhecimento é a mesma coisa, então. Aqui não tem essa grande separação. Aqui design é design, tá? E a gente pode tentar trazer a separação que existe na fábrica para cá, e vai ser muito legal, mas design é design. Ainda vai ter algumas diferenças, na minha opinião, de produção. Então a produção do design gráfico é diferente do que do digital, né? Em vez de tu mandar para uma gráfica, tu manda para um desenvolvedor, pode ser diferente. Tem aspectos de produção aqui que vão mudar, né? Quando tu quer fazer uma estampa de camiseta, não pode tal coisa. Então tem aspectos de produção aqui, mas de novo, essas mudanças de produção a gente não pode trazer para essa discussão. Discussão da fábrica, do trabalho, do cargo. Na minha opinião, pode, tá? Então vamos olhar de novo. Falei que a gente ia olhar para trás com as bandeirinhas. Vamos olhar lá atrás. Tem uma bandeirinha que separa essa discussão em duas. Essa bandeirinha é o seguinte, ó. Tem as áreas do conhecimento de design e a discussão de cargos das fábricas, de operação, de como funciona a produção de design. Então a gente cravou essa bandeira. Tem duas, tá? Tem duas. Essa primeira aqui, na minha opinião, não existe uma grande separação intrínseca das coisas. Assim como na engenharia civil, talvez tenha na arquitetura, não sei, não manjo de... É um péssimo exemplo, tá? Mas na odontologia não tem, na medicina meio que não tem, é medicina. Pode ter algumas especializações fatiadas sobre a produção, mas um Uber médico faz tudo. Um Uber médico que não existe, né? Ele tem esses conhecimentos todos, tá? A Wikipédia tem todos, na mesma categoria. No design é mais ou menos parecido também, tá? No conhecimento é design. Mas aí que nasce uma coisa meio estranha. Enquanto aqui é design, quando a gente vem pra cá, tem um monte de cargo. Tem UX designer, tem product designer, tem UI designer, tem UX UI designer ao mesmo tempo, tem UX researcher, pesquisador, tem UX developer, né? Tem um monte de coisa. Aqui começa a aparecer um monte de nome, enquanto aqui é tudo meio que design, né? Por quê? Por quê? Porque aqui a gente está falando de como as pessoas produzem, como que as coisas são feitas. E como elas produzem, essa separação tem muito mais a ver em como que é produzido do que, de fato, como que a gente separa esses conhecimentos. Como ganhar um bom UX designer, tá? Quem faz tal ketchup não faz tal ketchup. O UI designer não faz o UX. Não é bem assim, entendeu? Não é nada assim, na real. Aqui são cargos e títulos que a gente está tentando simbolizar
de como as coisas são produzidas. Como as coisas são produzidas. Então, a gente não poderia dizer que uma pessoa que faz tudo de um produto, ela faz a interface, ela cria o projeto de como a experiência vai se dar, ela cria o conjunto de experiências que transforma isso num produto que tu pode cobrar e vender. E tu desenvolve isso, não dá pra dizer que essa pessoa é UI designer, UX designer, product designer e developer. Pode, ela é tudo. Se ela fez tudo, né? Ela é tudo. Mas serve pra alguma coisa? Não. Porque esses cargos servem pra gente se referir a como as coisas são produzidas numa fabriquinha, tá? Numa relação entre outras pessoas. Se tu tá sozinho, fazendo teu rolê todo, tu é meio que tudo. Esses cargos não servem pra nada, tá? Esses cargos servem pra poder encaixotar mais fácil numa fabriquinha, tá? Então eles estão querendo simbolizar algumas expectativas combinadas das coisas. Então eles são nomes bem abstratos, às vezes pessoas significam coisas diferentes com esses nomes, e tudo bem. E são um pouco separados da área de conhecimento mesmo, onde a gente poderia aqui, quem sabe, fazer fatias dessa área de conhecimento no que tange a produção. A gente poderia fazer isso. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Não existe coisas que um UX designer poderia estudar no design para ser um melhor UX designer. Poderia, tu pegaria esse triangulinho aqui e tu vai achar uma fatia do design que tu pode estudar só aquela fatia para tu ser um UX designer melhor? Pode. Mas aqui ainda é um bolo inteiro, que aqui tu quer fatiar. Aqui tá tudo fatiadinho já. Talvez mais mesclado, talvez menos fatiadinho, talvez fatiadinho com pessoas fazendo as mesmas coisas, mas aqui é sobre a produção de como as coisas funcionam. Tá? Muito importante dizer isso aí. Muito importante também de cravar mais uma bandeira. Então, se aqui é um lugar onde vai ter um monte de carguinho mesmo, e na real, vai mudar sempre. Tende a mudar conforme os métodos de produção mudam. Então a gente muda o jeito que a gente faz, tende a mudar os cargos. Tá? Porque muda a nossa relação com como é produzido. Tem muito mais a ver com a produção. Então vai ter um monte de cargo aqui mesmo, um monte de nome, e eles nem sempre carregam todo o valor semântico que a gente queria. Eles nem sempre estão dizendo alguma coisa pra ti, tá? Eles estão tentando, mas esse é meio abstrato mesmo. Então aqui vamos cravar um monte de bandeirinha, então, que é uma bandeirinha de um monte de cargos, tá? E eu vou trazer um cenário atual desses cargos. Por que a gente chama esses cargos desses cargos como eles são? Por que a gente tem esses cargos? Que separação que normalmente a gente existe? E aí a gente termina essa live, prometo pra vocês, tá? 2 objetivos de terminar a live. A gente termina a live entendendo os cargos e ajudando quem quiser escolher o que captar daqui para puxar para cá, para tu poder te encaixar melhor nos cargos. Então é isso. Mas espero que, diluindo um pouco essa cobrança que a gente tem dos significados de cargos que estão aqui, desse lado da discussão, onde não serve para muita coisa. A discussão desse lado aqui não serve para muita coisa. Não serve pra muita coisa. É um jeito da gente se comunicar, mas aqui é tudo meio que um bolo só. É design, é todo mundo designer. É nóis. É nóis. Então vamos voltar pra discussão. Pra discussão daqui. Já consegui voltar bem pras nossas bandeirinhas, né? As bandeirinhas estão bem cravadinhas. Então aqui a gente tem umas bandeirinhas clássicas, né? Uns cargos clássicos que a gente chama, que é esse UX designer, esse UI designer, né? Então vamos pensar já o que o designer ali está querendo dizer quando a gente fala de digital, né? De trabalhos digitais, de produtos, de agência, de site, né? O que esse designer está querendo dizer? O designer é o cargo, normalmente, ele está querendo simbolizar, que é o cargo de uma pessoa onde tangibiliza visualmente, dá para dizer assim? Tangibiliza visualmente as soluções, tá? Qual é a diferença de um designer e de um developer? É um ótimo exemplo de por que esse cargo designer existe. Dá para dizer que o designer tangibiliza visualmente, mas talvez não só visualmente, tá? Mas ele tangibilize visualmente essas soluções, enquanto um desenvolvedor, um developer, também tangibiliza essas soluções, mas o meio de comunicação deles, um é muito mais visual e muito mais como mecanismo de comunicação, enquanto o outro também tangibiliza soluções
através do código, usando códigos, que códigos viram as paradas, entendeu? Os códigos viram as paradas. Tem uma então conseguimos já, eu acho, né, diferenciar o que é o desenvolvedor do designer. Por isso que existe essa diferença. Num cenário de produção onde códigos deixam de ser relevantes e só existem expressões visuais, será que a gente teria essa diferença de designer e de desenvolvedor? Meu ponto é que não. Existia uma outra época do design digital onde a gente tinha cargos como, por exemplo, do webmaster. O que era o webmaster? O webmaster era alguém responsável na internet, num site, por cuidar de todos os aspectos que tem a ver com os códigos, com o visual e com o conteúdo, e com o que está dentro do webmaster. Procure no Google aí o webmaster, tá? Galera nova não vai saber o que é o webmaster. Não tem webmaster. Era um cargo que existia na produção. Vocês acham que aqui no design tem esse webmaster? Esses cargos existem aqui. Aqui não. Aqui é design, que é uma disciplina bem gigante mesmo, com um monte de coisa. Mas tem coisas que o webmaster podia estudar, para ser um webmaster melhor. E essa é a lente que a gente tem que usar para esses cargos. A gente quer escolher que pedacinhos deliciosos de estudo de design que a gente vai se deliciar, entendeu? A gente quer, usando as necessidades do mercado, o que eu quero comer daqui do design, sacou? Então vamos lá. O webmaster antigamente era isso, ele tinha que aprender desenvolvimento, design e produção de conteúdo ao mesmo tempo para fazer websites. Não tinha desenvolvedor e designer. Começou a nascer agora. Onde a gente começou a separar um pouco a pessoa que faz o código da pessoa que tangibiliza só visualmente, ela faz só um arquivo no Photoshop, ela faz uma imagem, ela empurra quadradinhos, ela desenha pixels. Então beleza, normalmente então, uma bandeirinha lutada para cravar, mas é a bandeirinha do que designer, do que tem depois, né, UI designer, design. O que o designer é? Normalmente, vocês vão ver, em cargos de designers, que não seja uma exigência saber codar, saber codificar, escrever código. Mas é bem provável que seja uma exigência saber tangibilizar visualmente essas coisas. Saber ter um artefato visual que alguém pode olhar e conversar contigo. Então, normalmente tem isso. Tem aqui um outro cargo que eu vou trazer só para mostrar como a segunda parte do cargo também é importante, tá? Não é só o X e o Y, a segunda parte também comunica. Por exemplo, existe um cargo do UX Researcher. UX Researcher. Pesquisador é a tradução. É um pesquisador de UX. O que está querendo dizer esse cargo para ti, tá? Se de developer, que é o que a gente usa aqui desse lado, quer dizer que a pessoa se expressa através de código, ela tangibiliza soluções através de código, e designer quer dizer que ela tangibiliza através de artefatos visuais, normalmente, o pesquisador tangibiliza soluções através de pesquisa. Às vezes, o UX Researcher faz um trabalho muito semelhante com o de UX Designer. A diferença é que o trabalho de um tem como resultado uma pesquisa e o trabalho de outro que pode envolver artefatos visuais, inclusive, naquela pesquisa lá. Mas, em compensação aqui, é uma natureza de trabalho intrinsecamente visual, tá? Tu vai fazer UX Design, se tu é designer, tá? É bem provável que tu vai fazer uns wireframe, tu vai fazer umas telas, tu vai fazer uns bagulho assim, entendeu? Porque isso é o UX Design, mas a gente entendeu já. Acho que eu já chovi muito no molhado do designer, né? Tem que explicar pra designer o que é designer, me sinto mó estranho. Vocês já entenderam o que é designer, tá? O designer você sabe. Porra, não quero saber o que é o designer, quero saber o que é o início, o final eu já sei. Mas tudo bem, tá? Vocês entenderam o que é o final. É importante, né? É diferente, olha só. Antigamente não tinha, agora tem. Esses cargos podem vir a mudar. É possível, eu não acho, mas é possível que um dia a nossa indústria evolua para que exista de novo uma mescla entre esse de developer e esse designer. Eu acho que em alguns âmbitos vai acontecer. Em algumas indústrias isso tende a acontecer. Por exemplo, na própria indústria de desenvolvimento de sites, cada vez mais é mais acessível fazer um site meio estático, meio sem muita frescura,
meio não muito dinâmico, sozinho, com ferramentas como Webflow e outros criadores de sites que criam bons sites. E cada vez mais vai acontecer esses sombreamentos. Por quê? Porque não tem nada a ver com o estudo, com a disciplina, com o design como um bagulho. Tem a ver com a indústria, tem a ver com a fábrica, tem a ver com os cargos, tem a ver com como a gente produz as coisas. E a gente está começando a produzir de um jeito diferente, e esses cargos tendem a mudar. Tá, beleza, então. Essa é uma bandeira extra, tá? A bandeira extra do designer, né? Cara, veio a bandeirinha do designer. Agora vamos de novo pro que é UX, o que é UI, o que é product, o que é interaction, né? Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Eu vou usar um produto para mostrar para vocês a diferença do título da live. Vamos começar pelo título da live como nosso primeiro objeto de estudo. Nosso primeiro objeto de estudo vai ser um produto para responder o título da live, tá? Por que que existe UX designer, UI designer e product designer, tá? Por que que existem esses três cargos, tá? Vou começar pelo UI designer, tá? A resposta que existem três cargos é que tem bastante trabalho. Tende a quanto mais trabalho disponível tem para ser feito, mais a gente fragmente esses cargos. Eu tinha esquecido de dizer isso aí. Isso é mega importante. Isso é mega importante. Os cargos tendem a ser mais fragmentados quanto maior a nossa consciência do volume de trabalho. Aquele webmaster era sozinho, fazendo desenvolvimento, design e conteúdo, porque a galera não sabia que dava para separar muito bem essas coisas aí. E a gente começou a separar, e a gente começou a juntar agora, quando começa a diminuir esse trabalho do front-end, até se eu for entrar no segundo nome lá dos desenvolvedores, né? Do desenvolvimento desses sites está diminuindo o volume. É possível que um dia exista uma mescla entre designers e desenvolvedores em algumas indústrias. Porque quanto maior é a nossa consciência do volume de trabalho, e não é quanto maior o volume, né? É maior a consciência. Quanto maior a nossa consciência desse volume de trabalho, mais fragmentados tendem a ser esses cargos. Porque a gente consegue dizer, tipo assim, ó, tu, meu bruxo, tu cuida desse parafuso. Você, menina, você vai apertar esse parafuso. E você, menino, você vai apertar esse parafuso. E você, menina, você vai ser a apertadora de parafuso sobre influência, que é a gestora. Tem mais um, tem muitos cargos. Tem muita coisa para fazer. Na indústria vai ter coisa para fazer. Vai ter coisa para fazer. Vai ter sempre coisa para fazer. Tem muita coisa. E os cargos tendem a se fragmentar de acordo com a nossa percepção do que tem para fazer. Mas vamos voltar então, beleza. Vai ter um monte de cargo mesmo. Esses cargos não importam. Eu entendi o que é designer, só ainda eu já tô vendo essa live há meia hora e eu ainda não entendi a diferença de UX, UI e Product Design. Pelo amor de Deus, me ajuda. E pelo amor de Deus, me ajuda a morder o bolo de design que é muito grande e eu não tô conseguindo engolir. Então agora vamos lá. Segundo capítulo. Vira a página. Próxima página, então. Vamos pro título da live. Normalmente, num produto, nosso objeto de estudo vai ser o Dropbox Paper, tá? Tem muito trabalho de UI. E o UI designer, ele é responsável, muitas vezes, tá? Normalmente, pelos aspectos de design visual, tá? Isso é um outro nome que a gente usa muitas vezes. Designer visual. Visual designer. Por quê? Porque tem muito trabalho, caraca. Tem muito trabalho. Se tu for chamar só UI de toda a interface, tem muito trabalho, tem muito trabalho. Quem é designer sabe a baita mão que dá a desenhar cada um desses ícones aqui que estão aqui em cima. Dá trabalho fazer eles ficarem concisos um com o outro e a relação deles com os outros documentos e as outras telas e como que esse tamanho desses ícones fica bom quando a gente aumenta de tamanho. Tem muito trabalho aí, tá? Normalmente, o UI design é esse guarda-chuva que envolve os aspectos visuais das interfaces. Então, UI designer tem muito a ver com a relação visual da experiência. Então, tem a ver com visual design, tá? Tem a ver com essa relação visual da experiência de uma interface. UI design, em outras palavras, simplificando, é fazer visualmente essas interfaces aqui. Como que visualmente elas vão se manifestar. E isso eu estou dizendo
No geral, de novo, muda quando o jeito que tu usa os cargos na tua fábrica, entendeu? Na fábrica que eu trabalho, não é bem assim. Na fábrica que eu trabalho, existem designers de produto e UX UI designers. Não existe o UI designer, a UX designer, ou ao contrário. Não existe ao contrário. Porque na nossa fábrica não é desse jeito. Na fábrica de vocês pode ser de outro jeito. Então, voltando ao UI design, normalmente é o que tange os aspectos visuais de como uma interface é. Olha só, eu passo o mouse aqui e qual é o arredondamento dessa caixinha no canto, ou que peso das fontes eu estou usando no nome e no e-mail, tá ali meu e-mail se alguém quiser mandar um alô, um nome e um e-mail para tu poder ver claramente o que tu quer ver, entendeu? Então o UI design está tentando fortalecer os aspectos dos objetivos do projeto através de design visual, normalmente, que se manifesta na interface. Então, UI design, vamos dizer que é isso, tá? Vamos dizer que, no geral, quando alguém estiver falando UI design, no geral, ela está querendo falar isso. Está querendo dizer que tu vai cuidar dos aspectos visuais do design de uma interface. Tá, conseguimos um. Vamos agora pro UX design. O que é UX design? UX design não é só esses aspectos visuais, ele pode pisar nos ovos para lá, ele pode ir mais para lá, mas o UX design tem muito mais a ver com o conjunto de experiências que esse usuário vai ter ao usar toda a tua interface, tá? Do que só necessariamente os aspectos visuais. Quando alguém chama UX design, tá? Normalmente, o que significa isso, tá? Que pedacinho do bolo que ela tá querendo dizer lá? Normalmente tem muito mais a ver com a arquitetura das informações, aonde que as informações vão, que tamanho que elas têm, que prioridade que elas têm, o que é mais importante, o que é menos importante, o que tu precisa para poder fazer certas outras coisas. E com isso, a gente vem para outras meio que subdisciplinas irmãs ali. Então a gente pode dizer que tem aspectos poderosos de arquitetura de informação, mas também aspectos grandes de fluxo entre as coisas que tu tá usando. Tu tá numa, e aí a próxima qual é? Então vamos botar aqui, vamos dizer um fluxo, né? Tu tá lá no site amarelo de fazer compras de pessoas, o Mercado Livre. Tu tá lá no Mercado Livre, vamos dizer o nome dos caras mesmo. Um dia nos patrocínios a gente fala de novo. A gente tá lá no... E aí eu adicionei um produto no meu carrinho. Beleza. Quando eu botar para pagar, qual é a próxima coisa que tem que aparecer? É o cartão de crédito? É o endereço? É para fazer login? O que tem que acontecer? Qual é a sequência dessas informações para elas serem mais facilmente digeridas pela minha barriguinha de usuário? Tá? Como que a gente pode fatiar essas informações e conduzir elas lentamente, e inclusive às vezes moldar visualmente para ser consumida numa experiência por esse usuário? Normalmente a responsabilidade dessas respostas cai no colo dos UX designers. O UX designer eu diria até que nasceu numa necessidade dessa arquitetura das informações, onde que as informações vão, e cresceu dali para práticas e metodologias próprias e exercícios para resolver problemas de UX design e técnicas e muitas coisas de UX design ali no meio, tá? Mas que tem a ver com isso, o que a gente pergunta, quando que a gente pergunta, como que a gente pergunta, o que pode perguntar, o que é chato de perguntar, o que não precisa perguntar. Porque a gente está levando em consideração a experiência toda de lidar com essa interface, mais do que só a interface, como ela se manifesta visualmente. Então tá, vou cravar de novo a primeira bandeirinha, tá? A primeira bandeirinha do UI Design é manifestar uma interface visualmente. A segunda bandeirinha do UX Design é manifestar o fluxo entre todas as informações que pode existir visualmente numa interface. Normalmente, os artefatos desses dois designers aí, um faz o que a gente chama de wireframes, que são meio que marcações de onde as informações podem estar para causar uma boa experiência, enquanto no UI design é uma coisa bem mais visual, né? É do tipo, mano, eu peguei teu wireframe e deixei bonito. Mas não só isso, mas também é questionar, inclusive, a limitação que aquela informação está trazendo, se tu não consegue estender ela, transcender ela visualmente e fazê-la ser mais poderosa. E então nasce um trabalho em equipe ali, né?
Mas um tangibiliza através do design visual, normalmente. Um tangibiliza através dessa organização das informações, dos pedidos, dos chamados, do que mostrar e das hierarquias que causam a experiência toda a ser uma experiência mais coesa. Beleza, então. Tem essas duas bandeirinhas cravadas. O que seria, então, um UX UI designer? O que seria um UX UI designer? UX barra UI. O que seria UX barra UI? Alguém quer chutar no chat o que seria o UX barra UI? Se UX é tangibilizar através de wireframes e organização das informações, UI é através visualmente. UX UI, o que é? É fazer as duas coisas, entendeu? Tipo, é fazer as duas coisas, não tem outra coisa. Quando a gente diz na fábrica, eu preciso de um UX UI designer, na fábrica a gente tá dizendo tipo assim, ó, mano, então a gente não tem muito recurso no nosso time para ter mega fragmentado a nossa produção dentro de especialidades de apertamento de parafuso. Então a gente vai precisar de alguém que saiba apertar meio que 2 tipos de parafuso. Pode ser? Pode ser. Isso que uma fábrica está contratando UX e UI designers, ela está querendo dizer isso. Ela está querendo dizer que fazer as duas coisas. Fazer as duas coisas. Por quê? Muitas vezes não existe tanta demanda de interface visual. Talvez não existe tanta demanda de organização das informações. Talvez às vezes existe. Talvez existe, entendeu? E aí é nóis, aí tu te vira. E eu diria que a fábrica é responsável por saber se tu tá te virando ou não, e se tu tá conseguindo ou não, tem muito mais a ver com a relação tu e dela do que necessariamente tua. Eu acho que se alguém te contratou para fazer UX e UI design, é isso que ela tá te esperando de ti. Que tu não só tenha a capacidade e a autonomia de sozinho organizar como as informações vão ter que ser, ao mesmo tempo que tu consegue tangibilizá-las visualmente. Conseguimos vencer 3 já. Já vencemos 3 e falta só 10 minutos pra acabar essa live aqui. Hein? Então, bota o cinto que falta pouco. Ou tira o cinto. Não, bota o cinto, sempre bota o cinto. Bota o cinto. Te segura que falta pouco, tá? E a bomba, a braba eu nem larguei ainda. Nem larguei a braba, tá? Já larguei sim, mentira, só pra vocês não saírem do vídeo. Ah, vocês já sabem a braba. Eu sempre solto no início a braba. Cravamos a bandeirinha de o que é o X. Meio que eu vou fazer o wireframe, organizar as informações. Cravamos a bandeirinha de o que é o Y. Tangibilizar visualmente as interfaces, fazer design visual. Cravamos a bandeirinha do que é UX e UI, né? É, ao mesmo tempo, fazer as duas coisas. Ou porque não existe muita demanda de uma das duas naturezas, ou porque existe e não existe muito recurso para fragmentar essa produção. Ah, nice! Agora vamos pro último, Não, talvez não seja o último, talvez tenha mais, tá? Se alguém quiser saber o que um cargo específico é, pode mandar no chat que eu incluo na explicação de por que tem essa fragmentação. Mas o que what the fuck, duplamente, what the fuck é product design? O que é, popopô é essa, o product design. Vamos pensar de novo, product designer, né? Então ele é designer, tá? Se ele é designer, ele provavelmente tangibiliza visualmente não através de código, mas através de, sei lá, artefatos visuais. Protótipos, fluxos, telas, imagens e tal, beleza. Então o product designer é designer, né? Só que ele é de produtos, tá? Produtos. Ele é de produtos. Então existe um sombreamento aqui de usar o mesmo nome para 2 cargos. A gente usa product design para simbolizar o design de coisas físicas. Especialmente no Brasil, a gente chama de design de produto. E é o mesmo design de produto, então às vezes designers que a gente poderia chamar, para desambiguar os títulos, de designer industrial, um industrial designer, se inscrevendo por uma vaga de product design. Pode acontecer, tá? É horrível, é uma droga quando isso acontece. Já aconteceu em processos seletivos que eu tava gerenciando, e foi uma situação muito louca, porque eu fiquei tipo assim, ó, como assim tu não leu o que tava escrito no cargo? E a pessoa não leu, ela fez um teste lá, tipo, ela não leu mesmo. E eu não me liguei que talvez a pessoa não tivesse as competências que a gente estava esperando num cargo de product design, tá? E aí, vamos falar então o que são essas competências que a gente tá, quando a gente costuma se referir. E aí que tá, de novo, assim como eu disse como o resto da indústria, varia de fábrica para fábrica,
é que porque não existe um consenso. Porque não vai existir, não tem como existir um consenso do que de fato cada cargo é. A gente não tá falando aqui de uma área do conhecimento onde a gente consegue chegar num consenso, mais ou menos, já aqui já é difícil, né? Então, se aqui já é difícil, imagina na fabriquinha. Cada fábrica chama do seu jeito, é um nome que vai aparecer no teu crachá e é nóis, entendeu? É só pra ficar um pouquinho mais fácil com algumas expectativas. UI, UX ficou claro, mas Product envolve um pouco mais do que só UI e UX. Envolve um pouco mais do que só UI e UX. Porque a gente conseguiria argumentar que o trabalho do UX designer e do UI designer nasce e morre na interface. O trabalho de um UX designer e de um UI designer meio que nasce e morre na interface. Nasce e morre em como o produto tangibiliza valor para ti. Ai. Deixa eu descravar isso aqui. Nasce e morre em como o produto tangibiliza valor para ti. O que eu quero dizer com isso? Um UX designer que trabalha no Uber ainda tá no escopo de trabalho dele, especialmente se ele estiver no time de rides, no time de corrida, tá? De táxi, de que o produto funciona como? Alguém pede uma carona, alguém oferece uma carona e existe uma transação de dinheiro. O produto ainda é esse, independente de como a interface para entregar esse valor, quero dar dinheiro, receber carona, quero receber dinheiro e dar carona, esse valor se manifesta entre seus usuários. E isso é só a interface pelo qual esse valor acontece. Essa interface poderia muitas vezes ser outra. Poderia ser o táxi mesmo. No próprio táxi não tem, às vezes tem, né? Mas não, antigamente não tinha aplicativo. Tu chegava lá e dizia, tu era mal atendido, cheirando de cigarro, carro fedendo, o cara machista, e aí tu dava. Não que não seja no Uber, não é esse meu ponto. Mas meu ponto só é de que a interface era dar o dinheiro pra uma pessoa, entendeu? E o Uber criou uma interface digital para isso aí. E o UX design se limita a essa interface, a como ao caminho pelo qual o valor é transmitido. Mas um produto é maior do que só o caminho que esse valor é transmitido. Ele é todas as estradas pelo qual o valor é transmitido. Às vezes, tu recebe valor de um produto sem nunca ter interagido com as interfaces dele. Muito comum, inclusive, receber valor de um produto que eu não interajo com as interfaces dele. Eu vou começar com alguns extremos aí, por exemplo, um produto de um seguro. Seguro de vida, por exemplo. Seguro de vida é um produto onde tu recebe valor dele, que nesse valor é um valor menos tangível do que isso, mas ele é o valor de segurança, de que se der merda, o meu cachorro vai ter comida, segurança de que se der merda, a minha família vai ser bem cuidada, os meus filhos vão ter riquezas, é uma segurança de. O valor que ele te oferece não é tão tangível assim quanto coisas físicas, porque te lembra, a gente já falou disso. Os valores não são só tangíveis, existem várias naturezas de valores. Então, na live de Jobs to be Done e nas outras lives ali perto, a gente falou disso, que os valores são intangíveis. Um seguro de vida é um produto que tu compra, recebe valor e não tem nada de interface, normalmente, né? Às vezes pode ter, mas não tem nada de interface, eu não faço nada com o meu seguro de vida, eu não mexo, eu não fuço, às vezes tem, né? Às vezes tem a interface de pagar o boleto, mas é muito menor do que, por exemplo, um app de pedir comida, onde ele é um app, ele tem uma interface ali. O que eu quero dizer com isso? Que o design de produto vai além de como essas interfaces se manifestam, que normalmente é a natureza do trabalho de um UX e um UI designer. Um designer de produto precisa se preocupar com a relação, precisa olhar de forma holística para um produto, olhar tudo do produto, olhar ao mesmo tempo como ele se manifesta através das interfaces, mas também como que ele é comunicado e como que esse produto aqui ajuda a comunicar quando a gente fala de marketing,
quando a gente fala de comunicar para as outras pessoas o uso desse produto, ao mesmo tempo que ele conecta essa comunicação com as necessidades do negócio, o que a empresa precisa que aconteça. Então, vou dar um exemplo. Um product designer pode chegar numa conclusão de que a nova funcionalidade que a gente vai ter que manifestar na interface do produto é uma funcionalidade que ajuda certos usuários que não usam muito a usar mais o produto. É uma conclusão de que essa rodinha aqui está trancando, alguém não está usando o produto. Às vezes se manifesta, sim, numa interface, e aí um Product Designer pode contar com a ajuda de um UI e de um UX Designer. Mas na nossa esqueminha de fábrica, a gente infere que um Product Designer sabe fazer isso. Pela parte designer do Product Designer ali. Exatamente, pela parte designer. Ele sabe fazer. Ele sabe manifestar visualmente as interfaces. Ele sabe organizar as informações e tem autonomia. Ele sabe organizar as informações. E como um UX UI designer, ele tem autonomia para fazer esse processo de ponta a ponta. Inclusive, às vezes, ele pode não ter e sabe acessar outras pessoas para conseguir fechar isso aí. Mas, além de tudo isso, ele tem consciência e trabalha sempre em relação às vendas e marketing. Ele cria um produto que é mais do que só as interfaces manifestadas, mas ele é todo o sistema de entrega de valor. Então, por exemplo, normalmente, enquanto o UI designer do Uber vai estar fazendo o sistema de quando tu aperta um botão, sobe uma coisinha, e aí troca, e aí o botão sobe a coisinha é assim, tem uma sombra, ela é branca, ela é assim. Normalmente o UX designer poderia estar ali antes, ajudando ele a saber que fluxo tem que aparecer, o que perguntar primeiro e como perguntar, enquanto product designers podem estar bem longe da interface, ajudando a determinar as regras para como essas coisas podem acontecer com sucesso, ajudando a determinar como essas regras têm que funcionar de um jeito que a gente consiga comunicar e vender e fazer o produto ser usado. Product design, normalmente é isso que a gente quer dizer, tá? Só que, de novo, vou voltar para a primeira bandeira. Acho que é a terceira bandeira, tá? Se alguém tá anotando as bandeiras. Vou voltar para uma das bandeiras lá. Não faz diferença. Não faz diferença. Só faz diferença para a fábrica específica e como que ela separa essas coisas aqui. Design é tudo design. Design é tudo design. Tá? Então, vamos, para finalizar o papo, vamos ajudar aqui a quem quer se encaixar melhor na fábrica e crescer como um desses whatever design, consegue saber que fatia de bolo comer desse lado aqui do conhecimento inteiro, tá? Então, normalmente, o que a gente que correlações normalmente existem, tá? Entre esses cargos aqui, que são mega pulverizados, mega diferentes, cada um chama de um jeito, e é assim mesmo, porque é só o jeito que a fábrica lá funciona, só o jeito que o time de design funciona, que a empresa funciona, que funciona, tá? E o que dá pra morder daqui, tá? O que eu morderia? Se eu estivesse começando hoje, o que eu morderia? E pode ter uma live exclusiva pra responder essa pergunta com mais qualidade, tá? Mas se tu tá estudando UI design, vale muito a pena melhorar as tuas capacidades de expressar valores visualmente. Quero dizer com isso, direção de arte, aprender tipografia, relação entre as cores, aprender design visual vai te ajudar numa fábrica a expressar visualmente melhor as interfaces. Então, o melhor exemplo para isso é copiar a interface de qualidade, que tu olha e pensa, pô, isso aqui é massa. Entender as relações que estão acontecendo ali, relações hierárquicas, de tamanho, de prioridade. E o UI design normalmente vai tender para esse lado, o lado do design visual, que pode ser um outro cargo, tá? Pode ser o designer visual, pode ser o diretor de arte, pode ser um outro cargo, mas normalmente vai para esse lado aí. Eu morderia esses pedaços do design aqui, tá? Se eu fosse tentar aprender o UX design, eu aprenderia muito mais a relação das informações, a relação entre a gestão dessas informações e a gestão dos modelos mentais das pessoas em relação às informações. Então tem muito mais a ver com ler sobre, por exemplo,
usabilidade e o que permite um troço a ser usável ou não. Então, tem um grande estudo aqui que, na minha opinião, a galera de UX, tá, fez um trabalho muito bem feito de conseguir encaixotar o que é UX muito bem. Então, hoje já dá pra procurar UX, tá, e tu vai achar meio que pulverizado tudo isso aqui que eu tô dizendo. Tu vai achar meio pulverizado e vai estar de boas, tá? Vai estar de boas. Tu vai procurar UX, já vai achar o X, tu vai botar no Google, já vai achar meio que o que é essa gestão dessas informações, esse fluxo de como uma experiência inteira, concisa, se manifesta. Se tu quer aprender UX e UI, tu vai ter que servir uma fatia de bolo um pouquinho maior, talvez tu não consiga comer tudo. Mas se quiser aprender Product Design, sim, tu vai ter que comer uma fatia bem maior e tu vai ter que engolir. E se esse é teu objetivo, se teu objetivo é trabalhar num time que cria produtos, que ele não é só, tipo, a fábrica que tu trabalha não é só fazer sites, mas ela tem produtos que as pessoas interagem, que tem uma interface que manifesta esses valores que os produtos estão trazendo para ti, tá? A dica número 1 é ver essas lives toda quarta-feira às 19, tá? Então se chegou até aqui, acho que não precisa te convencer mais disso. Essa é a dica número 1. A dica número 2 é entender melhor a relação entre design de interface, como que o produto se manifesta, como que o produto é comunicado e como que o produto é vendido. A relação entre essas três coisas aqui é o que cria nas fábricas a expectativa de um product designer. Um product designer vai ser essa pessoa aí. Cara, vamos, um monte de bandeirinha, mas são bandeirinhas importantes. Olha lá atrás e vê. A diferença tem duas discussões separadas do que é o conhecimento, por que tem esses cargos, esses nomes. O conhecimento, ele é todo meio junto, mega sombreado, tudo é parecido, tudo é design, design é design. A gente poderia, enfim, trazer os títulos daqui pra cá, mas não precisa. Tu vai estudar um livro de design e vai te ajudar em design, como ser um bom designer no geral. Tu não precisa nem ser UX designer para ser designer, se a gente está falando desse aspecto aqui do conhecimento. Estuda design, no geral, vai te ajudar muito. Design é design. Quando a gente está falando de cargos, de especificidades, não é para fatiar esse pedaço aqui do conhecimento, mas é para fatiar a natureza do trabalho, para fatiar como que numa fábrica tu vai te encaixar, como que num time tu vai poder contribuir. E aqui dentro é mega fragmentado mesmo, e na real, é fragmentado. E é nóis, é nóis, é nóis. Amo vocês e a gente se vê quarta que vem às 19 em ponto com mais uma live. É nóis. Beijão.